Olá, muito boa noite. Obrigado a você que já está ligado aqui no canal AgroPlus, aqui no programa AgroDebate, que começa a partir de agora com 1 hora de debate sobre o agronegócio. Seja muito bem-vindo a mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 14 de julho, e já estamos no ar para trazer as principais informações que giram em torno de uma das maiores, de um dos maiores PIBs que envolve o Brasil, que é o agronegócio. Vamos lá então nos destaques do programa dessa segunda-feira. A gente vai trazer aí informações de assinaturas de acordos feitas com Brasil e outros países, a exemplo de China e Índia. Com a Índia, um acordo foi assinado na semana passada com o intuito de melhorar a produção de alimentos e também a produção de combustível, a exemplo de etanol, né? A intenção é diversificar matrizes energéticas, reduzir também, isso casa muito com o Brasil, com a intenção de reduzir também a emissão de carbono. Então a gente vai trazer essa informação. E com China também teve acordo assinado e que diz respeito a fortalecimento no impulsionamento do setor de bioenergia. Vamos conversar sobre isso, sobre o que isso, por que isso seria importante para o setor brasileiro e também, por que não, para o Brasil. Vamos falar hoje também sobre, olha só que interessante, já que depois das tarifas, e ainda não estou falando das tarifas dos Estados Unidos com o Brasil. Vamos relembrar as tarifas dos Estados Unidos com a China, e a gente lembra que foi aquela onda, né, de tarifas, uma tarifa em cima da outra, enfim. Segundo especialistas, eles já analisam que esse fator colaborou com que a China comprasse mais soja brasileira. É isso aí, junho bateu recorde em relação ao mês de junho nas importações chinesas por parte da soja brasileira. E isso, segundo especialistas, se dá, claro, pela grande safra brasileira, mas também, como eu disse, pelas tarifas que envolveram os Estados Unidos e China. Vamos conversar daqui a pouquinho com o seu Bianco, já que a gente falou também muito sobre os benefícios que aquele tarifaço podia trazer para o Brasil, e esse, será que de fato é um benefício? Vamos falar sobre isso já já. E claro, falando em tarifas, a gente volta a falar desse assunto que não tem como ainda ficar longe dele, já que ainda tem muito assunto a ser desdobrado, que são as tarifas envolvendo o Brasil, anunciadas na semana passada pelo Donald Trump, presidente americano, e o governo brasileiro disse, através do vice-presidente Geraldo Alckmin, que o governo vai se reunir com o setor privado, com empresários, portanto, para discutir esse tarifaço do Trump. Já trago o seu Bianco aqui então para a gente falar sobre isso. Seu Bianco, seja bem-vindo a mais um programa, mais uma vez aqui para nós debatermos. E falando, claro, não dá para ficar sem falar, sem esse tarifaço, né? A gente está na expectativa de que ele não passe a valer. O governo brasileiro sinalizou que vai conversar com o setor privado. O que será que vem por aí, hein? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Eu acho que nós temos que cair na realidade, né? E a diplomacia brasileira entrar em contato com a diplomacia norte-americana e fazer um acordo. Essa briga não leva a nada. Se a gente ir nessa onda de querer reciprocidade, mesmo tarifaço nosso com os Estados Unidos, Estados Unidos não depende quase nada de nós. Eles compram alguma coisa nossa, mas eles não dependem quase nada, enquanto que nós dependemos de quase tudo, de muitos setores de muita importância que a gente depende deles. Mas aguardamos, isso aí entra em vigor dia 1º, né? 1º de agosto. Acredito que até lá entre na consciência do governo brasileiro e que vamos conversar com quem manda no mundo. Vamos lá. Se fosse depender também de Itamaraty, o Itamaraty já sinalizou também, né? Já falou que o Brasil é país soberano e não aceitará ser tutelado por ninguém. Tá difícil entender o que vai acontecer por aí. Por isso que a gente reserva um tempo para falar sobre isso no programa de hoje. O programa só está começando. Não se esqueça de mandar o seu WhatsApp aqui, ó, no número que está aparecendo na tela. Escaneie o QR Code e participe do AgroDebate.
Vamos debater o agronegócio? Bom, seu Bianco, para começar então esse assunto a respeito do tarifaço do presidente Donald Trump contra alguns países, teve a União Europeia, que daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre isso também, que recebeu o anúncio dos 30%, mas o país mais prejudicado, digamos assim, é o Brasil com 50%. A maior tarifa é a brasileira. Na semana passada a gente falou sobre a expectativa, o senhor e a Daiane Kirnev também sinalizaram a necessidade de diplomacia, ou seja, uma conversa bem alinhada e não uma briga, toma lá da cá, toma uma taxa daqui, leva outra taxa de lá, e isso não vai levar a nada no final das contas. Isso só diz respeito ao ego de cada um, né? Bom, o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin, ele sinalizou que serão feitas reuniões muito em breve, não deixou uma data definida. Quando eles falam assim, o que a gente pode esperar? Essa semana deve, portanto, acontecer aí reunião com empresários, com o setor privado, para discutir esse tarifaço. A informação é que o governo ele vai trabalhar para reverter essa imposição de tarifas sobre a exportação do Brasil aos Estados Unidos, né, anunciada na quarta-feira pelo presidente Donald Trump. E foi falado assim pelo Alckmin: nós vamos trabalhar para reverter isso, porque não tem sentido essa tarifa. Ela, inclusive, prejudica também o consumidor norte-americano. Nós entendemos que ela é inadequada, ela não se justifica, vamos recorrer à Organização Mundial do Comércio. Isso a gente já sabia, o presidente Lula já havia falado, mas o que não dá para entender é que o governo está falando uma língua, agora já está recuando, já está falando de reverter esse tarifaço. Já o Itamaraty respondeu na semana passada: Brasil é país soberano e não aceitará ser tutelado por ninguém. Eles estão parecendo agir mais como o Donald Trump, porque o Donald Trump, na sua primeira gestão, teve mais pulso firme. Nessa gestão, ele está parecendo mais que está só assustando os outros. Será que o Brasil também foi nessa onda do Donald Trump? Vou tentar assustar, mas agora já está voltando a recuar? Mas tem algumas diferenças, né, José? O Donald Trump é um leão. O Brasil, olha lá para ser um pincherzinho aí, estamos latindo bastante, mas não fizemos nada, não temos muito resultado, não. O que o Brasil, o governo brasileiro fala de soberania, mais é em cima do STF, do julgamento do Bolsonaro, que o Trump deu aquela sinalização de caça às bruxas e tal. Então, aquilo ali, eu até acho assim que o governo teria que reagir nessa postura, dizendo que quem manda aqui, vamos dizer, é o Brasil, que deve ser feitas as leis aqui. O Trump citou muito isso em virtude que ele passou por lá nos Estados Unidos pela quase a mesma coisa. Então, ele está querendo defender o Bolsonaro, porém, esse é o menor dos fatores. O mais importante em tudo isso daí o STF prejudicou aquelas empresas dos Estados Unidos, de mídias, e adentrou muito dentro dos Estados Unidos. Então, acredito eu que um acordo, afirmação de o que é que a gente tem que fazer, o que os Estados Unidos fazem, porque senão nós vamos perder muito mais, sabe? Essa sinalização do governo em conversar com o setor privado também eu acho que está muito ligada com a notícia de que já tem até frigorífico, né, que está saindo do mercado, justamente avaliando essas novas tarifas dos Estados Unidos ao Brasil, né? No primeiro semestre de 2025, os Estados Unidos respondeu por cerca de 15% das compras de carne bovina brasileira, né? Então, o mercado físico do boi gordo, ele encerrou a semana com os frigoríficos ausentes na compra de gado, em meio às avaliações dos impactos que podem surgir diante dessas novas tarifas, né?
De acordo com o analista do Safras e Mercado, Fernando Iglesias, o mercado futuro do boi também apresentou intenso movimento de queda, especialmente na quinta-feira, um dia depois do anúncio das tarifas, né, já que gera uma incerteza, considerando a relevância dos norte-americanos nas compras brasileiras, aí, que em 2025 corresponderam a aproximadamente 15% das vendas nacionais de carne bovina. Era de se esperar, não era esperado outra reação do mercado, mas impactos podem acontecer. Se a gente não manda essa carne para os Estados Unidos, é aquela alternativa que foi conversada na semana passada. Ou busca novos mercados, ou, como o senhor muito já explicou aqui dentro do nosso programa, vai ter um excedente dentro do mercado interno e o preço da carne vai diminuir, o que para o consumidor final é bom, mas para o mercado acaba sendo ruim. De que maneira que isso pode afetar o mercado? Professor, me desculpe que você pediu primeiro sobre a reunião, né, com os empresários, eu falei outra coisa. Eu acho que o governo ele está simplesmente falando isso para quê? Para enrolar o mercado e para deixar o povo brasileiro assim, na esperança de que eu vou me reunir com os empresários e eu vou acertar. Os empresários vão dizer, nós somos favoráveis de contra-taxar os Estados Unidos? Os empresários não querem isso, vai parar tudo. Quanto principalmente ao mercado da carne, do boi, igual você citou, a gente vende bastante para os Estados Unidos. E aí agora, o boi ainda é um fator, é uma carne assim que você pode protelar o abate. Quem tem um boi no pasto, ele está hoje lá pronto para abate ali de 18 a 20 arrobas. E aí, se o frigorífico não compra esse boi ainda vai ficar no pasto aí mais 30, 60, 90 dias e se mantendo no mesmo peso. Porém, ele vai comer alguma coisa, vai dar mais despesa, porém o peso ainda ele fica na mesma coisa. Os frigoríficos brasileiros, eles saíram no mercado de comprar boi, por quê? Justamente para não baixar o preço. Porque se eles continuassem abatendo a mesma quantia e não exportassem para os Estados Unidos, porque não vai exportar para os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos não vão, o mercado dos Estados Unidos não vai querer comprar carne brasileira, porque ela vai chegar lá custando 50% a mais. Então, os frigoríficos não abatendo, eles estão segurando no freio a oferta de carne no mercado. Isso pelo menos é o menos pior, vai segurar alguma coisa, não vai baixar tanto o preço para os produtores rurais e também não haverá esse excedente, porque também se eles continuarem abatendo, eles não têm lugar para guardar essa carne. Não tem câmara fria suficiente para ficar guardando toda essa carne que teria que ser exportada para os Estados Unidos. Dessa maneira, eles retraem o abate. Qual é o grande problema deles? Hoje, amanhã, uma semana, eles têm compras feitas, geralmente todos os frigoríficos, para 15 ou 20 dias. Nesses 15 ou 20 dias, eles vão abater isso. Depois, o que eles vão fazer? Pode ser que eles derem férias coletivas para os funcionários, pode ser que eles reduzam o abate em 50%, pode ser, eles não vão ficar escravos do mercado. Eles vão se posicionar conforme é o consumo. Quanto que se vendia para os Estados Unidos? 15%. Todos os frigoríficos vão diminuir aquela quantia que eles exportavam para os Estados Unidos. Qual é o maior agravante disso? A Argentina fez acordos de zero de exportação, zero de taxação de exportação com os Estados Unidos. A carne argentina é muito boa. Uruguai também. Não que seja zero a exportação, mas o Uruguai também está aí. E a Austrália, que também tem muita oferta de boi. Então, esses países vão entrar no mercado norte-americano. Se o Brasil demorar muito, e daí o Brasil disser que vai voltar a exportar, quando nós quisermos recuperar esse mercado, pode ser que seja muito tarde. Outros países irão ofertar, outros países irão entrar nesse mercado, talvez a um preço menor, talvez com uma carne com um sabor diferente, pode ser que esse sabor seja
mais agradável ao público norte-americano e todos esses empecilhos que você sabe que, de repente, para você voltar no mercado é muito complicado. Então, eu acho que a diplomacia brasileira tem que correr muito, porque os prejuízos já são enormes, e se não for, e se não recuar, e se não chegar lá e não contar a verdade, falar que o Brasil precisa e depende dos Estados Unidos, eu acho que os prejuízos serão muito grandes, enormes, e muitas empresas brasileiras vão ter muita dificuldade num futuro muito breve. São os contratos que a gente já mencionou por aqui, os contratos às vezes eles são longos e esse período, então, ou seja, a gente está falando aí, o anúncio foi do presidente Trump aconteceu no dia 9, as tarifas devem ser impostas, se assim for, no dia 1º, então a gente tem um pouco menos aí, aproximadamente 20 dias, né? 22 dias aí, desde o anúncio, para se preparar, mas os prejuízos eles podem ser ao longo do ano, né? Porque os contratos eles podem ser duradouros, então isso faz com que a gente perca o espaço e depois para reconquistar é o que fica difícil. A comitiva, né, se é assim que a gente pode dizer, que vai fazer essa negociação com o setor privado, essa conversa com o setor privado, ela envolve o presidente Lula, o nosso o Ministério da Fazenda, o Haddad, né? As Relações Internacionais e Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ou seja, vai ser uma conversa aí que pode ser longa. De que maneira também que o senhor acha que o setor privado pode colaborar nessas negociações? Vai ser só indicando o que a gente já vem falando há dias, que tem que baixar a cabeça? Pressionando, né, José? Pressionando e mostrando ao governo a verdade. Nós não vamos vender a carne para os Estados Unidos. Existem enormes problemas com isso. O que é que a gente acabou de falar dos frigoríficos? Férias coletivas. Agora, férias coletivas, 15, 20 dias. Depois disso, você vai fazer o quê? Perdeu o mercado? Perdeu. E não é só isso. Tem fatores... nós estamos falando mais do agro, que é o nosso setor. Porém, tem umas informações assim que chegam para a gente que cada vez a gente fica mais apavorado. Nós vendemos muito avião para os Estados Unidos, mas nós compramos todos os motores, turbinas deles, e não tem um outro lugar para você comprar. O que a Embraer vai fazer? Vai parar de fabricar avião por falta da turbina deles, porque não vai comprar a turbina deles? Se a gente taxar em 50% ou algo assim. Inviabiliza a fabricação de avião, porque daí inviabiliza a venda não só para os Estados Unidos, mas para qualquer um outro país. Eu vi uma informação também que os GPS, eles são... Todos os GPS no Brasil, vamos dizer, você tem um GPS, você vai... a gente vai, viaja daqui para onde você for, você coloca no GPS e você coordena tudo isso. Quanto é que você paga desse GPS aí? Não se paga nada. Mas por que não paga nada? Porque o dia que você comprou o celular ou você comprou aquele equipamento, teoricamente um pequeno percentual foi para quem? Para o exército norte-americano, que é eles que controlam esse negócio de todos os GPS. Então veja bem, se eles falarem o seguinte, bom, tá, vamos desligar o GPS, máquinas agrícolas hoje dependem de GPS. Hoje no Brasil, uma infinidade dependemos desse GPS e dependemos dessa tecnologia deles, né? Então, são fatores, são agravantes, são coisas muito difíceis que o Brasil somente será prejudicado em tudo. Nós dependemos de quem? Dependemos de produtos químicos deles que outros países não fabricam. Nós dependemos daquilo que a gente falou. Principalmente o Mato Grosso precisa hoje de máquinas e equipamentos para o biodiesel. Nós produzimos o óleo do soja para a gente aumentar o biodiesel, mas para a gente produzir essas esmagadoras, o equipamento é comprado da onde? A maioria dos Estados Unidos. Então nós não vamos produzir mais biodiesel para sustentar nossos caminhões ou ampliar o percentual no diesel, porque nós não podemos comprar essas máquinas dos Estados Unidos. Então essa briga olha, pode ser que ela seja prejudicial aos Estados Unidos em 1, 2, 3%,
mas para nós é 100 e poucos %. Vou só complementar a informação interessante que o senhor trouxe aí do GPS americano, né? Que na verdade o GPS é o dos Estados Unidos, né? São o que a gente chama são sistemas de posicionamento global, né? E aí o GPS é americano e já a Rússia tem o seu próprio sistema de posicionamento global, que é o GLONASS. A União Europeia tem o Galileu, a China tem o Beidou e também chamada de Compass. Então, esses países eles já estão preparados e não ficam dependentes exclusivamente dos Estados Unidos para isso que se torna cada vez mais importante. É uma ferramenta indispensável hoje em dia para o ser humano, principalmente no setor do agronegócio, com as máquinas. Imagina, de simplesmente desligar os GPS, o americano, e que nós pegamos as informações exclusivamente deles, a gente fica dependente de outros países, então daí fica ou Rússia, União Europeia, enfim. E existem maneiras também de você fazer isso, lançando um satélite aí e ter o seu próprio sistema de posicionamento global. Enfim, mas dando continuidade aqui no assunto, seu Bianco, só trazendo mais informações, essa nova tarifa dos Estados Unidos já tem um estudo, um cálculo feito pela Datagro, que afirma que o prejuízo pode ser equivalente a 550 milhões de reais para o Brasil. Ou seja, são 100 milhões de dólares para as usinas brasileiras exportadoras dos produtos afetados, ou seja, qualquer produto, né, que vá para os Estados Unidos. Esse cálculo, portanto, é da Datagro e considerou os volumes e preços médios praticados nas exportações brasileiras aos Estados Unidos no ano passado. Então, fazendo uma análise para esse ano, com uma taxação de 50%, segundo a Datagro, é um prejuízo estimado em 550 milhões de reais para as usinas brasileiras, seu Bianco. Veja que valores, José, que valores estratosféricos, né? Que valores altíssimos. E tudo isso por quê? Porque na reunião dos BRICS lá, o Pincherzinho resolveu dizer que é um leão, resolveu querer dar muita... Então, infelizmente, nós temos que nos colocar no nosso lugar, nós temos que fazer um pensamento e um planejamento mais de futuro. Você acabou de falar, nós não temos nada do GPS, então vamos pensar em produzir o satélite nosso, em lançar nosso satélite, em ser independente. Os Estados Unidos são nossos amigos, os Estados Unidos tá bom. Olha aí o que deu, né? Hoje também, só para falar em números assim, do prejuízo que a gente tem, o Brasil deixa de exportar para os Estados Unidos, né, a quantidade de carne, 12 mil e poucas toneladas de carne. Isso são, para números, para nós, produtores rurais, são em torno de 42 mil bois prontos, que a gente, por dia, que se exporta para os Estados Unidos ou que se está deixando de exportar para os Estados Unidos. E o Brasil vinha ganhando no território, junto nos Estados Unidos, ele cresceu 18%, agora esses dias, no último ano, cresceu 18% na quantidade de gado vendido para eles. E cresceu 25%, quase 26%, 25,7% no preço. Então estávamos nadando de braçada, como a gente diz, vendendo muito mais em um preço bem melhor. E daí a gente começa com um amigo nosso, com um cliente nosso, a pessoa o país que nos comprava, e estava dando oportunidade para a gente, para bons negócios, para nós crescer, principalmente no agro. Aí o que acontece? Aí, em virtude de um discurso, o Brasil é taxado. Eu acho que o governo brasileiro faz muito bom se ele for pedir desculpas e tentar eliminar esse discurso dos BRICS aí, principalmente a criação de uma nova moeda, que isso prejudica muito os Estados Unidos. Qual o lucro que nós vamos ter com isso? Nada. Então, o Brasil devemos nos colocar no nosso lugar e pedir desculpas aos Estados Unidos.
Exemplo da União Europeia. A Europa ela está tentando evitar as tarifas que receberam por lá, que foi de 30%, né, anunciadas pelos Estados Unidos na semana passada. E as empresas europeias elas estão pedindo que as negociações comerciais fossem redobradas, os esforços sejam redobrados para chegar a um acordo com os Estados Unidos, né? Olha exemplo disso. Deixa eu só ver quem foi que falou aqui, mas enfim, a medida, eu tenho aqui, o chefe de comércio da Câmara de Comércio da Alemanha, tá? Pediu que os ministros que fechem rapidamente esse acordo. Aí olha essa fala aqui, ó. Agora são necessárias negociações difíceis para evitar o colapso do comércio transatlântico. Somente uma Europa unida pode defender efetivamente seus interesses econômicos, ou seja, não ameaçar uma retaliação e estão em busca de uma alternativa e de maneira, como a gente sempre fala por aqui, diplomática. Olha aí, José, os empresários estão apavorados. O que acontece? Um dia que passa, cada dia que passa, as ações dessas empresas vão despencando. Quem é que perde? Esses empresários, as empresas, há setores, há empresas que não conseguem fazer isso que a carne bovina está tendo. Vamos na mesma carne, vamos no frango, vamos dizer, né? O frango ele tem uma rotatividade que há 45 dias ele está pronto. Não adianta você deixar um frango com 41 dias que ele já está no tamanho de abate, você querer deixar ele mais 60, 90 dias. Não tem. O frango, no máximo, ele vai ficar aí com 48 dias, no máximo 6, 7 dias a mais, e daí o frango já vai passar da pesagem que o comércio e que o mercado quer, que seria esses de 2,5 kg a 3 kg, numa gordura não dependente. Um frango ficando aí mais 10, 15 dias, ele vai para 4 quilos. Nos 4 quilos vai ser muita gordura. O mercado não gosta disso. O mercado não aceita, não gosta num frango. Imagina você comprar um frango aí de 4,5 kg, quase só banha, quase só. Você não compra. Então, principalmente o frango, o mercado do frango, se não acertar isso, os frigoríficos vão começar a bater e segurar isso que aconteceu com a gripe aviária, né? E segurar em estoque. Porém, o estoque também dessas empresas tem um limite. Não se estoca, a produção tem um limite de dinheiro também, porque as empresas precisam girar, e tem um limite físico, container, ir até para containers, uma coisa assim, porque eles têm que ficarem congelados. E também esse frango congelado, ele vai perdendo qualidade. Quanto mais tempo ficar congelado, ele vai perdendo qualidade. Então como é que eu vou te dizer? O governo tem que correr com muita pressa, com muita agilidade, e também tem que ir com muita compreensão. Porque se quiser ir lá nos Estados Unidos, daí querer fazer essa taxação também, duplicar essa taxação, aí sim. Se a China, que tem um poderio, que tem um mercado do tamanho que eles têm, a quantidade que eles têm, não resistiu, imagine nós no Brasil, então. Seguimos acompanhando esse assunto, que deve ter novos desdobramentos. Vamos ver se essa semana acontece reunião do governo brasileiro com o setor privado para, enfim, tentar buscar um acordo aí nessas negociações para essas tarifas anunciadas por Donald Trump na semana passada. Continuamos de olho e voltamos a conversar sobre esse assunto nos próximos programas. A gente faz a primeira pausa de hoje. No próximo bloco, voltamos com Brasil assina acordos com Índia e China para incentivar a produção de etanol, energias limpas. Vamos falar sobre isso já já. O intervalo é bem rápido. Quer apostar comigo? A gente volta já. Agora o debate dessa segunda-feira, dia 14, está de volta. Falei que o intervalo era bem rápido, voltamos.
Olha, agora a gente continua o nosso debate. Antes disso, obrigado, Paulo, por nos lembrar aqui, ó. Enquanto durante o nosso programa vai aparecendo esse WhatsApp, você pode mandar sua mensagem e participar do nosso programa. Vamos lá, então, às informações, voltando ao nosso noticiário. O Brasil já assinou, acabou de assinar acordo na semana passada com a Índia, antes mesmo do anúncio das tarifas, que a gente vem comentando diariamente por aqui. Antes mesmo do anúncio das tarifas, o Brasil já tinha assinado uma parceria, né, um acordo aí com a Índia e tem fortalecido com a China a produção de biocombustíveis, né, de bioenergia, energias limpas. Vamos lá, a notícia da Índia é que o presidente, né, recebeu na terça-feira passada, dia 8, em Brasília, o primeiro-ministro da Índia, né, após umas reuniões no encontro do BRICS. E durante essa visita, 4 acordos comerciais foram assinados em temas que envolvem parcerias com energia renovável, daí eu vou colocar também pesquisa agrícola aqui também, e aí entram outros assuntos que não são de interesse do agronegócio, mas a gente vai colocar aqui só para que você tenha conhecimento, que é o combate ao terrorismo e ao crime organizado. Na verdade, isso tem muito a ver também, né? Mas a gente discute mais aqui sobre a pesquisa agrícola e energia renovável, e tem também a troca de informações confidenciais que está aí nesse acordo com a Índia. Com a China, o Brasil vem fortalecendo os acordos para impulsionar o setor de bioenergia, o que fortalece cada vez mais aquilo que a gente vem mostrando para vocês aqui, que é o aumento da produção dessas energias renováveis, né? Exemplo do biocombustível, o etanol de milho principalmente, e no que compete o agro, meus amigos, ficou estabelecido uma cooperação entre Brasil e Índia, o Brasil com a Embrapa e o Conselho Indiano e a Índia com o Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola, para estimular projetos de inovação de produção de alimentos. Já chamo o seu Bianco aqui de volta, seu Bianco, porque olha só os dados, como eles são interessantes, como disse o presidente Lula na ocasião. A nossa pecuária deve muito à Índia. 90% do rebanho zebuíno brasileiro é resultado de 60 anos de intensa cooperação bilateral em melhoramento genético. O comércio entre os dois países somou 12 bilhões de dólares somente em 2024, mas já mostra sinais de crescimento no ano de 2025, com 24% de alta nos primeiros 5 meses desse ano. Quando a gente vê o impulsionamento, a Índia assinando acordo com o Brasil, a China fortalecendo acordos para a produção de bioenergias, mais uma vez a gente pode dizer que os biocombustíveis, a exemplo nosso da produção de etanol de milho, são a bola da vez? Jossan, o etanol é a bola da vez. Talvez a do milho seria mais para o centro-oeste, porém a de cana, né? O etanol de cana, que está sendo produzido mais no estado de São Paulo e até estado do Nordeste, para exportação talvez seria o canal mais, como é que eu vou te dizer, que tem mais logística, né? Seria mais vantajoso. Porém, é tudo agro, é tudo grandes vantagens para o Brasil. A gente fala de China e fala de Índia. A Índia tem um mercado de automóvel. A Índia, ela tinha, até 10 anos atrás, me parece que 1,5% de álcool ela colocava no combustível. Já depois ela veio e colocou 10% e agora está se programando para colocar 20%. A Índia não tem lá um grande número de veículos, né? Não é tão enorme igual é a China. Porém, esse ano passado eles colocaram no mercado em torno de 4 milhões de veículos. Os indianos compraram 4 milhões de veículos. Vamos pensar que o Brasil tem 120 milhões de veículos, desses 60 milhões devem ser automóveis, enquanto que eles têm em torno aí de 40 milhões. Mas eles estão fortemente entrando no mercado.
Então, eles estão colocando 4 milhões de veículos e isso aí não vamos reduzir do 10% que tinha de álcool para 20%. Então, isso vai ser um consumo enorme, né? Além disso, também a China, aí sim, aí tem muito carro. A China, mais de 30 milhões de carros entraram no ano de 2024 na China. Então, olha a quantidade de carros que entrou. A metade de nossa frota de veículos, de repente, entrou num ano só na China. Então, haverá como é que eu vou dizer, haverá um consumo enorme. Existe uma abertura, existe uma luz lá na frente de uma grande possibilidade de se vender muito etanol. Primeiro, para o centro-oeste, que está tendo muito etanol do milho, será espetacular. Por quê? Porque você manda o etanol e com o DG do milho, você transforma proteína em carnes. E aí, indo para frente, você tem esses outros, você abre um mercado principalmente do etanol, para que você que você dê destino a essa produção enorme que a gente está tendo no Brasil, e que isso vai só beneficiar o agro, seja o agro do milho aqui no centro-oeste, ou seja o de cana, mais para o Nordeste ou centro-sudeste, né? São Paulo é Sudeste, ou lá pelo Sudeste. Mas isso são notícias fantásticas. Isso ajuda também. Primeiro eu vou trazer uma outra informação, só para complementar o que o senhor disse, né? A Índia tem a meta de ampliar para 20%, conforme o senhor falou, mistura de etanol na gasolina que circula no seu território, e para 5% a proporção de biodiesel no óleo diesel. Bem diferente do Brasil, né? Esses 5% inclusive, né? Mas isso que eu queria falar, isso fortalece, seu Bianco, ainda mais aquela ideia que eu acho que era esperada e o Brasil está tirando de letra, que é de levar cada vez mais a sustentabilidade, trazer mais a sustentabilidade. Porque olha o exemplo de Índia, 5% da mistura de biodiesel no diesel. Já o Brasil está bem diferente disso. Ou seja, a gente está caminhando para um resultado cada vez mais verde. Se é que nos cobram, a gente está fazendo dever de casa. Daqui a pouco não tem mais o que criticar do Brasil. Ou vão tirar leite de pedra? Exatamente, eles estão vendo que nós produzimos o combustível verde, e é a tendência deles. E Índia, José, ela importa 85% de todo o petróleo que eles compram. Então, por que é que ela vai comprar um petróleo fóssil, que é ruim para a natureza, e deixar de comprar um petróleo, vamos dizer, nosso, que é um petróleo verde, que é bom para a ecologia, que é bom para o sistema? Então, não existe mais, não vai existir daqui a uns anos, não existirão mais esses embates de dizer que o agro prejudica, que o agro não sei o quê. Então, irão ver que o agro simplesmente beneficia o mundo. E todo o que foi transformado de terras, principalmente no Brasil, transformado de terras improdutivas em terras produtivas, será benéfico não só para os brasileiros e para os produtores rurais, mas para o mundo inteiro será benéfico, tanto para os consumidores de alimento, como também para o meio ambiente. E olha só, com a China, os projetos que estão em andamento, eles incluem usinas de etanol de segunda geração, plataformas de cooperação científica em bioinsumos, iniciativas também para integrar a produção de energia e alimentos. Além disso, universidades e centros de pesquisa de ambos os países estão colaborando na formação de especialistas em bioenergia e no desenvolvimento de novas tecnologias. É ou não é bom? É ótimo, José. E eles estão querendo o quê? Eles estão querendo essa experiência nossa que nós temos de mais de 50 anos no Flex. Então, daqui a pouco, China, Índia, todos eles, não é que eles vão misturar só o etanol na coisa, eles vão produzir o carro Flex.
como nós no Brasil, e para eles será muito mais simples, porque eles vão, vamos dizer, essa parceria a gente vai dar de mão beijada a tecnologia que nós temos aqui. Se eles não quiserem produzir na tecnologia lá, nós podemos vender carros flex para eles. O que é que precisa? Simplesmente uma adaptação nos postos deles venderem o etanol puro, né? Como existe no Brasil aqui a bomba, o tanque separado da gasolina e do etanol. Mas isso você pode escrever que China e Índia estarão nesse processo dentro de poucos, mas muito poucos anos. Por isso que tanto China, a Índia principalmente, vai mudar de 10% para 20%, vai dobrar a cota que está dentro de mistura. Você acha que um governo inteiro de uma população que tem mais de 1 bilhão de pessoas entraria num processo disso para prejudicar toda a sua população? Eles vieram, pesquisaram, comprovaram que o etanol é super viável, economicamente mais barato, como você falou, ecologicamente mais perfeito. Então eles vêm para copiar da gente esses 50 anos que nós temos do Flex, e já apanhamos, perdemos, ganhamos e tal, e levar a eles essa tecnologia. Muito interessante seu ponto de vista, e eu fico pensando, o que será que o Brasil vai ganhar com essa troca? Porque a gente está dando, como o senhor falou, de mão beijada, algo que já foi testado e aprovado que é certo, que é bom. E aí, o que eles podem nos trazer de volta? De repente a gente vender esses carros flex ou os motores para eles, né? Nós temos uma fabricação grande, super grande disso. E também, como nós somos o país da agricultura, se eles forem fabricar os motores deles flex lá, nós iremos vender etanol para eles. Ao invés deles comprarem petróleo, nós vamos vender o etanol. E isso para o agro é fantástico. Muito bem, muito bem. Boa notícia, então. Essa troca de informações sempre tende a ter bons resultados para ambos os países, por que não, né? Seguimos o nosso programa e no próximo bloco, seu Bianco, a gente vai fazer agora mais um intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre as importações de soja brasileira lá na China, que bateram um recorde para o mês de junho. E isso está ligado à alta produtividade brasileira, mas também aquele tarifaço, aquela briga lá que chegou a 145% aí de tarifas entre Estados Unidos e China. A gente volta já. O Agrodebate desta segunda-feira, dia 14, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Não se esqueça de mandar sua mensagem no nosso WhatsApp que aparece na tela. Escaneie o QR Code, pega seu celular, aponta aí para a câmera e pronto, está tudo resolvido. Você já vai entrar num bate-papo junto com o Agrodebate. A gente está aguardando a sua mensagem. Olha, vamos voltando ao nosso noticiário agora e falando sobre os números, né, das importações da soja brasileira lá na China, porque elas atingiram um recorde agora no mês de junho, com fortes embarques brasileiros. Essas importações da soja brasileira pela China, segundo cálculos da revista Reuters, com base em dados alfandegários divulgados hoje, segunda-feira, foram impulsionados por um aumento nos embarques do Brasil, que é o principal fornecedor da soja. A China, maior compradora de soja do mundo, ela importou 12,26 milhões de toneladas do grão nesse mês de junho. O aumento é de 10,35% em relação ao ano passado, ao mesmo mês de junho de 2024. Esse aumento nas importações, segundo um analista chinês, se dá pela forte safra brasileira e pelo aumento da compra de grãos em meio às contínuas tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Seu Bianco volta aqui para dar a opinião dele. Seu Bianco, já era esperado isso, né? Que o Brasil fosse tirar uma vantagem em cima dessa guerra tarifária
que eu lembro ainda, naqueles dias ainda que a gente não conseguia nem acompanhar as tarifas, toma a tarifa, eu coloco mais, eu coloco o dobro, e a gente já esperava, a gente não esperava uma notícia diferente que essa, né? José, a notícia era, vamos dizer, até certo ponto normal. O Brasil, no meu entender, no mês de junho só não vendeu mais para a China porque, vamos dizer, ainda se vendia para os Estados Unidos sem tarifaço, mas agora se os Estados Unidos tarifarem 50% da soja brasileira, o que é que nós vamos fazer com esse soja? Então, muita dificuldade para nós esse soja aí, tá? Desculpa aí, doutor. Então tem muita dificuldade aí. Agora, se a China ainda quiser comprar mais e mais de nós, acredito eu que a gente possa vender muito mais agora do que anteriormente. Isso mostra, seu Bianco, como que é importante a gente... Pode ficar à vontade aí, pode tossir à vontade aí enquanto engasgou um pouquinho aí. O Paulo já cortou teu áudio aqui também, pode ficar à vontade, a gente não está te ouvindo, enquanto isso toma uma aguinha aí. Mas isso é importante, viu, seu Bianco, para mostrar como que uma tarifa, um tarifaço como esse, ele pode respingar e pode respingar longe. Se a gente for analisar, já tem algum tempo dessas tarifas aí, ó. E a gente está vendo o resultado disso agora, ó, no mês de junho. Os números são do mês de junho. E de acordo com o provedor de dados de embarque, Kepler, a China ela importou 9,73 milhões de toneladas de soja do Brasil em junho, enquanto os embarques dos Estados Unidos totalizaram apenas 724 mil toneladas. Olha a diferença. Dos Estados Unidos não chegou a 1 milhão, foram 724 mil toneladas. E do Brasil foram 9,73 milhões. Ou seja, o Brasil ele exportou para a China 9 milhões de toneladas de soja a mais do que os Estados Unidos. É uma diferença muito grande. E esses fortes lucros obtidos, né, com altos preços spot anteriores do farelo de soja, eles também incentivaram mais compras, segundo analistas da Sublime China Information, por exemplo. Vendemos para os Estados Unidos, menos de 10% do que vendemos para a China. Então, isso é muito importante, esse mercado. E acho eu que no mês de julho, se houver essa taxação de 50%, não será vendido, eu acho que nem uma tonelada. Porque mesmo que haja esses pedidos aí, o pessoal não vai pagar 50% a mais, ainda mais num produto tão valioso. O que a gente tem que pensar também é que a China não fechou as compras dela do quarto semestre. Eles fecham as compras de semestre em semestre, né? Ela não fechou as compras lá na frente. Como os Estados Unidos, o Brasil e os Estados Unidos estão brigando, elas sabem que vai ter um excedente, pelo menos desses quase 1 milhão de toneladas do Brasil. Então, teoricamente, eles virão para comprar da gente. Porém, como elas sabem que nós vamos ter um excedente, talvez eles derem aí uma briga no preço. Mas a soja nós temos destino para vender sem problema nenhum. Só para reforçar, segundo informações ainda, os dados recentes mostram que os embarques semanais do Brasil continuam altos, reforçando a expectativa de fortes importações de soja pela China nesses próximos meses. Agora, nesse mês de julho, a gente deve ver recorde, agosto também. E olha só, o senhor estava falando aí das compras chinesas, né? A China ainda não comprou nenhuma soja norte-americana para esse quarto trimestre, que compreende os meses, portanto, de outubro, novembro e dezembro, certo? Não comprou até o momento nenhuma soja norte-americana para o quarto trimestre. As decisões de compra provavelmente dependerão do resultado das futuras negociações comerciais entre os dois países. Essa taxação aí, infelizmente, está prejudicando todos os lados. Está muito complicado, mas aqui um pouco se ajusta. É a esperança
e, enfim, enquanto isso a gente tira uma lasquinha disso, né? Seu Bianco, vamos pegar esses últimos minutos do programa. A gente tem 5 minutinhos para comentar a última notícia, que é do Ministério da Agricultura, que confirmou, rapaz, 245 mortes de cavalo por causa de uma ração contaminada. Essa ração equina, né, é da empresa Nutrata Nutrição Animal Limitada, e ela provocou a morte de 245 animais, cavalos, né, portanto, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas. Foi o próprio Ministério, o MAPA, que confirmou, tá, que vem da ração, porque análises, né, foram feitas, os equinos que adoeceram, vieram a óbito, consumiram o mesmo produto, animais que estavam perto e que não consumiram o produto não morreram, não tiveram problema nenhum, ou seja, constatou-se de fato que era uma substância que estava como é que é o nome da substância aqui, que ela causa problemas neurológicos e hepáticos graves. Ela vem, Jussana, ela vem da crutalária, né? Ela vem da crutalária. E a crutalária, ela está detecção de alcaloides pirrolizídeos, que é a substância tóxica chamada de monocrotalina, e incompatíveis com a segurança alimentar animal. Ela é encontrada na crutalária, e a crutalária está sendo muito utilizada por produtores brasileiros, porque ela dá muita massa verde, né? Ela é uma leguminosa, né? E ela dá muita massa verde para o plantio direto. Então, o produtor brasileiro está usando muito isso. E provavelmente, numa dessas colheitas, dessas matérias-primas para fazer essa ração dos equinos, houve essa sementes ou alguma coisa dessa crutalária, que automaticamente ela virou, então, teoricamente, cá entre nós, palavras nossas, um veneno que prejudicou os animais, que não prejudica só os equinos. Então, essa empresa é uma grande empresa, ela vai ter que fazer um checklist, um check-up grandíssimo em cima, para ver da onde que estava vindo, se era só alguma máquina colheitadeira que colheu essa crutalária ou passou, ou de repente foi da produção de soja, numa soja tinha os restos dessa crutalária aí, sei lá como mas o Ministério da Agricultura está muito em cima. Isso aí é muito, principalmente para a empresa, assim, é gravíssimo, né? Esse ponto que eu queria chegar. A investigação ela já apontou que a causa da contaminação aconteceu por falha no controle da matéria-prima, né, que continha os resíduos aí dessas plantas da crotalária, responsáveis pela geração de monocrotalina. Aí, diante dessas irregularidades, o MAPA instaurou processo administrativo fiscalizatório, lavrou ato de infração e determinou a suspensão cautelar da fabricação e comercialização de rações destinadas inicialmente a equinos. Mas a empresa ela já conseguiu uma liminar, né? Mesmo com a interdição, a empresa obteve na justiça autorização para retomar parte da produção na destinação de equinos, e o MAPA já recorreu da decisão, apresentando novas evidências técnicas que reforçam o risco sanitário representado pelos produtos e a necessidade de manutenção das medidas preventivas. E é nesse ponto que eu queria chegar, nesses últimos minutos do programa. O risco sanitário e o quanto o Brasil é bom em fiscalizar isso, né? Infelizmente dessa vez, mas vai servir como aprendizado para que fique mais em cima nessas produções aí, principalmente nesse caso que é alimento. Isso aí tem que haver uma fiscalização maior justamente para ver lá nessas rações, porque a crutalária ela é de grande valia para o produtor rural, porque além dela dar muito massa verde, ela ajuda na eliminação
na eliminação de nematóides. A nematóide da soja, a nematóide de coisas, porque o enraizamento dela compete exatamente com isso, com esses nematóides. Então, o produtor ele gosta muito disso, porque onde você tem uma área infectada de nematóide, eles plantam crotalária justamente para isso. Porém, ali mesmo, de repente, houve o excesso de sementes, o excesso de coisas que passou-se para... Então, essa fiscalização, principalmente dessa empresa, é que a empresa terá que ter muito mais cuidado em cima disso. Né? Muito bem. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa, seu Bianco. Só para finalizar esse assunto, o que dá para ser feito agora é melhorar para que não aconteça mais, né? E isso demonstra o que em relação ao Brasil? O que deve ser feito, a empresa tem que ter muito mais cuidado para ver para não conter esses venenos aí, vamos assim. E o Brasil está no caminho certo, com fiscalização, com órgãos governamentais em cima e agilmente e rapidamente acionando e controlando isso. Podemos considerar como um caso isolado, até porque foi a primeira vez na história que isso aconteceu, né? É a primeira vez. Eu pelo menos também nunca tinha ouvido falar, nem sabia que essa crotalária produzia esse, entre aspas, veneno. Seu Bianco, muito obrigado por hoje, mais um programa se encerrou. Obrigado e boa noite. Valeu, Jussão, muito obrigado da companhia, obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã, então. Fechou, até amanhã. Valeu, boa noite. A você, telespectador, ligado por aqui, muito obrigado também. Não se esqueça de, ao longo do programa, apontar seu celular para cá e mandar uma mensagem para o Agrodebate. Estamos esperando vocês. Boa noite e até amanhã.